Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso Poder Político, mais um programa, o 11º programa Poder Político, para a gente tratar, obviamente, da política e tentar entender com você os bastidores da política anapolina, goiana e brasileira. Ao lado de Lucivan Machado. Oi, Lucivan, tudo bem? Maravilha? Como é que está o senhor? Tudo bem? Maravilha? Um abraço a todos que nos acompanham. Marcos Vieira, tudo bem, Marquinhos? E aí, tudo jóia? Tranquilo? Bacana, Lucivan, e aí, tudo bom? Bem, jóia, Marquinhos. Abraçando o pessoal da Live Produções, todo mundo aqui, toda a galera aqui produzindo mais esse programa para você. Está aqui o Geraldo, está aqui o Guto, está aqui o Leandro, o Cristiano, o Michel, toda essa galera da Live Produções, um grande abraço. Muito obrigado pela produção do nosso Poder Político. E lembrando que as nossas máscaras estão ali na mesa, né? A gente veio para cá, chegamos aqui, só tiramos aqui nesse espaço onde a gente mantém essa distância, não é? Um do outro, álcool gel, já estão com álcool. Aliás, dá um pouquinho de álcool aqui, você pode dar um pouquinho de álcool aí para gente? Esse aqui é até para a gente, né? Nossa, aqui é o álcool gel, mais um pouquinho aí, Lucivan, não se esqueça de lavar bem as mãos com água, sabão e se você não tiver água e sabão, álcool gel, máscara, né, nas ruas, ter muito cuidado, não ficar em aglomerações. Aliás, 2 minutinhos, marca aí pra gente, 2 minutinhos. Eu hoje dei uma andada pelo centro da cidade, subi ali a Goiás, dei um giro na Praça Bom Jesus, depois desci a Barão, depois fui lá na Praça Americana do Brasil, andei por aqueles locais ali dos armazéns, onde tem sempre muita gente e tal. Eu percebi que, olha, pouquíssimas pessoas estão sem máscara nas ruas. Não sei se vocês perceberam isso. Percebeu isso, Silvan? Percebi, sim. Poucas pessoas estão sem máscara. Hoje pela manhã eu fiz isso que você fez, só pela avenida, ali pela Rui Barbosa, ali no centro da cidade. E ali eu pude observar a maioria das pessoas ali usando máscara, sim. Usando máscara, eu achei bem interessante. É claro, não são todas ainda, mas a grande maioria está usando. Fazer um alerta, então, em relação a isso, é óbvio que já tem um decreto estadual que tem que usar a máscara, mas a máscara não é salvo-conduto para você não se contaminar. Então, assim, você usar uma máscara e ir lá para um... Ela reduz as chances, né, Marcos? Reduz as chances, mas a questão da mão que foi falada, a questão da aglomeração, é importante que continue seguindo. Eu vi, inclusive, um desenhozinho que eles colocaram para exemplificar como é que é a questão da máscara. A pessoa sem máscara, ela expele, né, as gotículas, né, e as gotículas de uma pessoa, elas se encontram com a outra e elas vão povoando o ar, né? E quando você coloca a máscara, primeiro, reduz o número de gotículas e elas não têm vigor para poder progredir no ar. Elas caem, né, bem próximas da pessoa. Então isso quer dizer o quê? Que se você estiver distante usando uma máscara, você certamente vai reduzir as chances de contrair o coronavírus. Justamente. Não é isso? Cada um tem que fazer a sua parte. Lavar as mãos bem lavado, usar a máscara para sair, evitar aglomerações, tá certo? Aliás, estão liberados aí já para igrejas, né, para que mais? Para academias, né? Aqui, Oswaldo, então. Em 19 cidades do estado poderão ser realizados cultos ou missas somente aos domingos. E Anápolis está incluída nessa decisão. Uma vez. Só no domingo. Nos demais municípios goianos, 2 vezes, um é obrigatoriamente um domingo. Aí pode escolher um ou outro dia da semana. Mas Anápolis, só no domingo. No domingo só pode ser realizado um evento ou vários eventos, várias missas, vários cultos durante o dia. Eu tenho essa dúvida. Eles estão incentivando até para fazer mais de uma missa para você diminuir o contingente de cada um. Mas é permitido? Né? Bom, eu acho que lá não fala quantas missas, né? Só fala um dia, né? Eu acho que eu não sei se várias, mas um terço da capacidade, não é? 35%. 35%. Você pode realizar 2 missas para diminuir. Agora, uma pessoa me falou essa semana, por exemplo, né, que foi liberado para ir à missa, mas ela disse que não vai ainda. Não posso dar minha opinião? Não vai ainda. Não vai ainda. Eu não concordo em abrir igrejas agora. Eu acho que não é momento. Eu acredito que a pessoa pode ter sua fé, sua oração, fazer sua oração dentro de casa. Agora, recentemente, eu cheguei na casa de uma pessoa próxima a mim, estava ela, o esposo e as 2 filhas ao redor de um computador acompanhando uma missa. E eles estavam ali cantando, batendo palma, fazendo suas orações como se estivesse na igreja. Tem essa validade, sim. Então, sinceramente, na minha opinião, não é hora de abrir igreja. Nós temos, sim, outras coisas bem mais essenciais que já deveriam estar funcionando e ainda não estão.
Então essa é a minha opinião, eu respeito quem é contra, mas para mim, igreja nesse momento não deveria ser aberta não. Porque uma coisa é você liberar para a pessoa ir, né, Marcos? A outra é a pessoa entender que já está na hora, ou se ela vai ter algum temor de ir para um lugar onde vai estar com aglomeração. Uma coisa é a pessoa ir. Uma coisa é liberar, a outra é a pessoa realmente só ir. Dentro disso que o Oswaldo está falando, Marquinhos, tem um amigo que é proprietário de uma pizzaria e nós participamos de um grupo de WhatsApp. Ele fez uma enquete no grupo. O governo autorizando a abertura da pizzaria. Você vai na minha pizzaria? A maioria diz que não. A grande maioria esmagadora falou, não vou, por enquanto eu não vou sair de casa, ficar mais quietinho. Duas observações em relação a isso. A primeira, qual vai ser o pastor ou o padre que vai fechar a porta da igreja na cara do fiel quando chegar a 35%? Segundo ponto, qual igreja que vai ter uma equipe especializada para fazer a asepsia do ambiente entre uma missa e outro? Para manter as pessoas sentadas a uma distância mínima de 1,5 metro. E acabou essa missa, o lugar que eu estava sentado aqui, mesmo respeitando essa distância, ele vai ter que ser limpo. Eles vão ter que fazer a asepsia de novo. E precisa de alguém que entenda do negócio. Eu estive na Ciretran Anápolis essa semana. A Ciretran está atendendo, não é por agendamento não. O Detran Goiás sim, através do agendamento. Tem que agendar para ser atendido. Aqui na Anápolis não, você chega e é atendido. Lá o que eles fizeram? Eles lacraram, vamos dizer assim, 2 cadeiras, uma do lado do outro, aí a terceira você pode sentar. Exatamente. Aí lacra outras 2 para que possa ter essa distância. Mas é aquilo que o Marcos falou, eu pude observar lá também, que assim que a pessoa levanta aqui e vai para o atendimento, já tem uma senhora ali que já vem com álcool, já limpa aquela cadeira. Isso está sendo feito na Ciretran de Anápolis, que eu pude presenciar. Agora, as igrejas terão capacidade para fazer isso? É uma pergunta que se faz. Muito bem. Mas a pressão está muito grande, muito grande. Bom, já a gente volta a falar mais sobre coronavírus, né? Mas agora a gente vai falar de alguns aspectos importantes da política de Anápolis nessa última semana. Certamente, um dos aspectos importantes dessa semana foi a confirmação do doutor Pedro Paulo Caiado Canedo, que é médico oftalmologista, que confirmou que se filiou ao MDB durante esse período da janela partidária. Ele se filiou no dia 3 de abril. Além disso, ele confirmou também que seu nome está à disposição do partido como pré-candidato a prefeito de Anápolis. Se esperava aí, a gente estava falando sobre nomes novos, novidades nessa campanha eleitoral, Marcos, Lucivan e você que está com a gente, esse é um nome novo na política, né? Embora faça parte de uma família já tradicional, né, na disputa política, né? O pai, os parentes, né? Tios, avô, já participaram da política, mas o doutor Pedro Paulo, ele ainda não participou de uma campanha política, é a primeira vez, ele é um debutante, né, na vida política eleitoral. E é um outro nome que se coloca aí à disposição. E aí, a partir disso, a gente vê então uma movimentação, um holofote voltado para o MDB, justamente por isso, porque é um nome que vem de uma família tradicional na política. O Pedro Paulo é filho do Pedro Canedo, que inclusive foi candidato na última eleição. Então faz com que o MDB ganhe alguns pontos nessa possibilidade de lançamento de uma candidatura para prefeito. Essa é a minha opinião sobre isso. E ele teve prestes a ser candidato para deputado estadual. Ele estava filiado ao partido, se não me engano, era o PMN, mas na última hora resolveu e não quis se candidatar. Agora, Oswaldo, a filiação, para quem quer disputar as eleições desse ano, deveria ser feita, foram encerradas dia 4 de abril. E ele se filiou no dia 3. E até pediu para não falar muito, divulgar, só que nós descobrimos, né, e fomos atrás dele. E é o que o Oswaldo disse, ele confirmou que pode ser candidato a prefeito ou a vice. Eu até questionei se há a possibilidade de uma candidatura a vereador. Essa possibilidade foi totalmente descartada por ele. Assim como a Miriam Garcia, que também está no MDB. Ela também descartou a possibilidade de uma candidatura a vereadora. No caso é prefeito ou vice. Então agora aí tem o doutor Márcio Correia também, que é candidato e é deputado também. Se seguir aquilo que a gente tem dito aqui em relação da possibilidade do MDB coligar com o PT, o Pedro Paulo não entraria nessa lista, sendo que ele é de uma tradição PFL ainda. PFLista ainda. O doutor Pedro, Marco Maciel. Ele chegou a falar, eu posso até ser candidato a vice pelo MDB, desde que não seja coligado com o PT. Então ele deixou isso bem claro.
Agora, o MDB fortalece, né? Fica fortalecido. Sim. São nomes fortes. E outra, essa semana eu tive a oportunidade de conversar com o doutor Márcio Correia por telefone. Ele me ligou para dizer o seguinte, palavras dele: MDB não será vice do PT. MDB terá candidatura própria, segundo ele. Foi o que ele me disse. Eu perguntei quem? Ele falou, pode ser eu, pode ser o Pedro Paulo. E até há uma possibilidade também, do Oswaldo e Marcos, vocês que nos acompanham, de ser uma chapa pura. Um ser o candidato a prefeito, o outro ser o candidato a vice. A gente vê que oficialmente ninguém confirmou que PT e MDB estão negociando uma parceria. Não. Oficialmente ninguém falou sobre isso. Não vi ninguém do PT dizer isso, ninguém do MDB dizer isso. Não é? Agora, em relação ao doutor Pedro Paulo Canedo, não vou nem entrar no mérito do cidadão, do pai de família, do profissional, né, da pessoa que é extremamente respeitada na sociedade. Como político, né, embora ele tenha participado de boa parte da carreira política do pai, né, acompanhando, certamente pediu voto, né, para ele, fez campanha, trabalhou para ele, como eles trabalharam na campanha do governador Ronaldo Caiado nas últimas eleições, eles trabalharam na campanha do doutor Pedro na eleição passada para prefeito. O doutor Pedro Paulo, ele não tem ainda uma experiência política eleitoral. Você não há como você mensurar o potencial eleitoral dele, porque ele não disputou a eleição ainda. Diz o Maurão, não foi provado nas urnas. Não teve isso ainda. Mas, na minha opinião, a entrada a filiação do doutor Pedro Paulo no MDB e a confirmação dele de que o nome dele está à disposição, para mim, é o sinal que o MDB vai ter candidato e vai ser ele. Para mim vai ser o doutor Pedro Paulo. O MDB, ele balançou até um tempo atrás, porque a candidatura que podia ser do presidente, né, do doutor Márcio Correia, que é uma pessoa também extremamente respeitada na sociedade, mas o doutor Pedro Paulo vem de uma veia política. Eu acho que ele entrando no MDB, essa é uma visão que eu tenho sobre isso, ele entrando no MDB é o sinal de que o MDB vai ter candidato e que esse candidato vai ser ele. Em outros momentos, em outras eleições, ele não chegou em nenhum momento a falar que era candidato e no final das contas não foi, ou ele sempre deixava claro? Não, nunca, assim, chegar e falar, eu sou candidato, não. Eu sou muito amigo do doutor Pedro Paulo, ele já me confidenciou que estava pensando em ser candidato a deputado estadual. E foi por muito pouco mesmo, ele acabou definindo que não seria, já no... Mas publicamente ele não ficou falando, não, nunca concedeu entrevista falando que eu sou candidato. A primeira vez que eu publicamente vejo ele falar que coloca o seu nome à disposição. Se o partido achar que interessa, que vale a pena, ele se coloca à disposição. Tem um outro fator que precisa ser considerado aí também, Marcos. Eu queria que você pudesse começar falando sobre isso. O doutor Pedro Paulo, doutor Pedro Canedo, o doutor Pedro Paulo vem para o MDB trazendo com ele digamos assim, um potencial político ou uma vivência política caiadista. Democrata. É normal. Vejam bem, democrata. E ele vem para um MDB que tem uma estrutura regional ligada a Maguito Vilela, Daniel Vilela, Iris Rezende, enfim. Não se choca um pouco uma coisa com a outra, embora a gente tenha visto, né, o Iris Rezende, por exemplo, já há algum tempo rasgar elogios para Caiado, enfim. Você acha que pode chocar de alguma forma uma estrutura caiadista com uma estrutura maguitista ou irista do MDB aqui na disputa em Anápolis? Você levar em conta, assim, você puxar na história, o DNA do Pedro Paulo Canedo é um DNA que não é do PMDB da antiga, que tem Iris, que tem Maguito. Inclusive, eles eram adversários políticos, eles não caminhavam juntos no passado. Então, eu acho que ele chega para tentar montar, e ele vai trabalhar, se bem que o MDB, se a gente considerar, não tem tanta gente da velha guarda do MDB no MDB atual. Tem algumas peças que continuam lá fiéis, mas muita gente daquela época antiga saiu. Então, o partido vem aí com... Ele vem, mas ele vai deixar muita gente lá, vai dividir, eu acho que divide um pouco. Alguns vão continuar vão continuar no Democratas, que são os aliados do governador Ronaldo Caiado. O nosso saudoso Luiz Carlos Cecília falava o seguinte, a notícia, por exemplo, falou, o cachorro mordeu a criança, o menino. Não tem nada. Isso não é notícia, porque isso acontece todo dia, né? O menino tivesse mordido o cachorro, aí é notícia.
Então, se o Pedro Paulo tivesse chegado aqui agora e falasse assim, não, eu posso ser candidato a vice do MDB, mesmo que seja com o PT, aí para mim eu ficava um pouco surpreso. Por esse passado que vocês levantaram agora de Pedro Paulo Caiado Canedo. Que ele sempre veio caminhando, sempre ao lado de Ronaldo Caiado. E o DEM com o PT é água e óleo, não se misturam. Então, se Pedro Paulo viesse falar, não, eu sou candidato a vice, mesmo que seja do PT, eu coloco meu nome, aí sim, para mim, eu ficaria surpreso. Então, eu acho que foi normal o que ele disse. Então, acho que não tem nada de Aliás, o doutor Pedro Paulo é da família Caiado, é da família Caiado. É por isso o nome é doutor Pedro Paulo Caiado Canedo. A esposa, a mãe dele que tem ligação. Então, eu também vejo como muito normal ele chegar e dizer, se depender de mim, eu não quero ser vice do PT. Isso é normal. Ele vem de uma estrutura do Democrata, do PFL, como o Marcos disse, não é? Ele vem de uma estrutura que há muito tempo já tem uma determinação nacional de não se cruzar com o PT. Da mesma forma que o PT também tem uma determinação para não se cruzar com democratas ou com o antigo PFL. Agora, vocês falando de debutantes e novatos, pelo que a gente viu da lista agora dos pré-candidatos, tem muitas pessoas que vão ser experimentadas pela primeira vez, ou alguns que já foram, mas não como candidato a prefeito, né? Muitos novatos. Né? Humberto Evangelista é candidato. Qual partido? Ele é o PSD. O Jorge Bezerra e o Robson Guimarães. Pelo DC. Esse aí vai ser o Robson, viu, Zó? Eu já vou cravar para você aqui. Vocês me cobrem depois. O nome será o Jorge Bezerra. Robson Guimarães será o candidato do DC e será candidato mesmo. Cândido Filho. Nunca foi testado também. Quem mais? Tem mais aí. Edson Tavares. Também nunca. Né? Depois a gente vai lembrar de outros aqui também, né? Que também não foram testados nas urnas. E o grupo dos... Márcio Correia, Pedro Paulo Canedo. Não foram testados também. O grupo dos novatos enfrenta um bloco aí de político casca grossa, né? Que quais são? O PSDB, quem é? O PSDB? O PSDB fala-se em João Gomes, fala-se em Samuel Gemos. Se fosse um Samuel Gemos também é outro que para prefeito teve uma votação expressiva para deputado. Só me engano, 10 mil votos agora para deputado estadual. Até me surpreendeu. Então, aí os que têm mais experiência seriam o Roberto Naves, Antônio Gomide, Valeriano Abreu, que já foi candidato, Zé de Lima. Né? E quem sabe o João Gomes, né, pelo PSDB. O prefeito que, por exemplo, além dele, obviamente, ter ganhado a última eleição, ele coordenou e ajudou a montar chapas do PTB, então é um cara que é experiente na área, em campanha política. 14 partidos. A política em Anápolis, porque é sempre bom a gente falar isso. O cara pode ser experiente em campanha política em Goiânia, em Brasília, aqui no Rio, é outra coisa, né? Mas aqui tem um componente diferente aí. E o prefeito Roberto Naves, toda a vida dele antes da prefeitura foi coordenando campanhas. Ele era coordenador, ele articulava nos bastidores aí. Dos 14 partidos hoje, incluindo os progressistas que estão no bloco ali, que vão apoiar Roberto Naves, a maioria deles foi formada por ele, pelo prefeito. O prefeito que ajudou a formar as chapas de quem vem para esse partido, quem vai para o outro. Ele e o Márcio Cândido, tem que ressaltar também a participação do vice-prefeito Márcio Cândido. Mas praticamente eles montaram todas as, por exemplo, progressistas. Por que tem tanto vereador lá? Que, por exemplo, a Thaís, o Japão estavam insatisfeitos, lá no PSL tinham que sair. Os demais, o PTB também do João O Democratas teve a montagem, a ida de vereadores para o Democratas, teve uma participação direta do prefeito. Teve essa influência também. E do Márcio Cândido, que é de lá, né? Também, então teve essa influência. Então foi um grande articulador também o prefeito Roberto para formar essas chapas dos partidos que vão apoiar. Agora, é interessante, talvez a gente seja até um tema para um próximo programa, a gente falar de quem vai articular, de quem vai coordenar, quem vai comandar as campanhas, né? Eu acho que isso também tem um peso, uma importância muito grande. Até agora eu só sei de um, do PT. Já confirmaram que será o Rubens Ottoni. Já o presidente do partido, o Rimé Júlio, já confirmou que já foi feito com o Rubens Ottoni, ele aceitou. O Rubens Ottoni então será coordenador. E que é outro que conhece muito da política local, quer dizer, conhece como a palma da mão, né? Já disputou eleições várias vezes, deputado por Anápolis em várias oportunidades, enfim, conhece muito vem do movimento comunitário, do movimento religioso, né? Claro. Então tem um conhecimento muito grande da cidade. Então seria até um tema para um próximo programa, a gente falar de quem é que pode coordenar as campanhas, né, dos candidatos a prefeito. Não sei se vocês concordam, mas as eleições municipais em Goiás, Anápolis, para o PT, Anápolis seria o principal foco, não? Ah, sim. Sim. A Goiânia tem talvez uma mudança lá que pode ser considerável. Fala-se muito que Iris Rezende não vai para a reeleição.
e que Maguito Vilela seria o candidato do MDB. Aí eu acho que é mais fácil de aproximar uma aliança com o PT lá na capital. Com o Maguito. Se for o Maguito. Com o Maguito. Mas o Marcos tem razão. Acho que o foco do PT em Goiás é Anápolis. O PT quer retomar o poder aqui na cidade de Anápolis. Se quer conquistar uma prefeitura grande, seria a Anápolis que eles buscariam, porque é o nome de maior expressão do partido atualmente em Goiás é o Antônio Gomide. Eu acho que mais até do que focar a eleição aqui em Anápolis, Marcos e Lucivan, eu acho que a disputa em Anápolis, né, qual é a tendência que a gente vê de polarização nessa campanha? É a polarização entre o prefeito Roberto Naves e a candidatura de Antônio Gomide. Quer dizer, essa é uma tendência de polarização. Para o PT, eu acho que seria, eu não vou dizer uma oportunidade de salvação, eu não acho que essa não é bem a palavra, mas é extremamente estratégico para o PT continuar mantendo uma certa força em Goiás. Você buscar disputar as eleições com chance de vencer em Anápolis e em Goiânia. Porque Maguito tem chance de ganhar em Goiânia também, não tem? Se for candidato a prefeito? Ele tem chances reais de ganhar, não tem? Mas o PT no Goiânia poderia... A Adriana Corse? Seria quem? Não, em Goiânia não, mas uma coligação com o MDB. Aí sim, coligação. Eu estou imaginando aqui essa questão do MDB em Goiânia com o PT. E vira uma prova de fogo para o PT para começar a construir um discurso para a próxima eleição geral que vai ter. E vai ser interessante de observar, não sei se vocês concordam, nomes que é igual o Pedro Paulo Canedo e o PT não. Vai lá e fala, Valeriano, e o PT também não. Então, são nomes que ficaram mais para centro-direita e vão tentar ter como alvo a candidatura do PT aqui na cidade. Então, vai ficar vários partidos que concorrem à eleição, mas falando uma mesma língua, sabe? Então, eu acho que os partidos vão ter dificuldade para construir um discurso, a não ser contrário ao PT, sendo que o prefeito, naturalmente, já é aquele que vai polarizar com o Partido dos Trabalhadores. Então, eu vejo dificuldade para os outros partidos de construção desse discurso durante a campanha. Vão ter que encontrar alguma forma aí de não ficar só repetindo o PT não, porque senão vai ficar todo mundo falando a mesma coisa. Né? Tem essa questão aí para... E sem dúvida nenhuma, o nome do PT aqui na cidade tem uma força política. Com certeza. Foi 2 vezes prefeito e ganhou a eleição para deputado recentemente. E antes deputado vereador mais bem votado da história da cidade, né? 12 mil votos. Né? Bom, a gente falou agora há pouco que voltaríamos a tratar da questão do coronavírus. E para a gente fechar o programa aqui, nós temos acho que uns 3 minutinhos ainda, 3 ou 4 minutinhos, só para fechar o programa. O coronavírus, ele não é só uma questão de saúde pública, não é só uma questão sanitária, não é só uma pandemia que tem assustado as pessoas e que nos obrigou agora a mudar toda a nossa cultura, né, o nosso comportamento, enfim. O coronavírus também, ele mexe com a política. Ele mexeu com a política. A gente tem visto debates políticos que têm como pano de fundo o coronavírus. Muitos estão até usando o que está acontecendo agora dentro né, da linha de debate envolvendo a disputa eleitoral. Que influência esse coronavírus pode ter né, nas nossas eleições, considerando essa configuração que a eleição já está tomando, tanto para a disputa para prefeito quanto para vereador aqui em Anápolis? Vai ter influência? Alguém pode usar isso? O coronavírus ele tem força para ser favorável, para dar um plus para alguém ou para jogar alguém na lona? Eu acho que tem, só que eu acho que não deveria ser usado. Eu penso dessa forma, não deveria ser usado, mas que tem influência, tem. Porque se você não fizer o seu papel, por exemplo, o prefeito da cidade de Anápolis, por exemplo, estou citando Anápolis, porque nós estamos vivendo aqui, poderia citar qualquer um outro prefeito. Se não fizer a parte dele e virar uma loucura aí na cidade, número de pessoas infectadas, pessoas morrendo, isso é claro que vai atrapalhar numa reeleição. Se der certo o plano que foi feito, que para mim valeu, inclusive eu vi a semana algumas pessoas criticando a abertura daquele hospital lá no Carmo, que é um hospital que foi feito de campanha, hospital de campanha, como é chamado, exclusivo para receber pacientes do corona. Gente, sinceramente, eu não consigo entender a pessoa fazer uma crítica como essa. Como que você vai deixar para alugar um prédio, instalar ali respiradores, camas, depois que a pessoa estiver doente? Contratar o médico intensivista. Contratar o médico intensivista. O médico está lá sentado, contratar, está recebendo, vamos dizer assim, sem fazer nada, entre aspas. Está lá sentado, esperando pacientes. Tomara que ninguém interne naquele hospital.
Mas imagine bem, uma pessoa chega lá em estado grave e não tem local para ir para arrumar, porque o governante falou, não precisa gastar com isso aqui não. É muito melhor fazer o investimento. Me desculpem as pessoas que são contrárias. Tomara, eu vou pedir muito a Deus para que ninguém interne naquele hospital. E vou bater palmas depois, como também bato palmas para o governador Ronaldo Caiado. Eu também acho que o governador Ronaldo Caiado saiu muito bem dessas estratégias que foram montadas no estado de Goiás. Por isso que nós não estamos com tantas dificuldades como o Ceará está passando, Pernambuco está passando, Amazonas nem se fala, Rio de Janeiro e São Paulo também. Devido a essas ações que foram tomadas de imediato aqui. Gasta-se, mas é prevenção. Muito melhor que depois você ter cuidado de milhares de pessoas doentes. Tem essa questão, Uri, só para pegar da sua primeira pergunta, eu acho que vai ser usado de maneira cretina. Isso mesmo. Sabe? Porque assim, as medidas que estão sendo tomadas pelos governantes são baseadas na questão científica. E no Brasil parece que a questão científica virou fla-flu, questão de opinião, sabe? Não, eu concordo com a cloroquina, mas eu não concordo, sabe? É no campo da ciência, mas virou um debate, sabe? Mesma coisa, eu concordo com X, você com Y, e vamos debater aqui, sabe? Eu não vou debater ciência. O prefeito não debate ciência, o governador não deve debater. O governador é médico, ele tem conhecimento. Mas assim, mas se for usar na campanha, vai ser usado de maneira para atrapalhar os governantes que tiveram decisão. Bruno Covas, prefeito de São Paulo, já está montando uma estrutura refrigerada para armazenar, que tem a capacidade de armazenar 1.000 corpos. Ele deu uma entrevista coletiva na quinta-feira para falar sobre esse assunto, para explicar a estrutura que está sendo montada em São Paulo, a estrutura funerária. Ele publicou um decreto dando a liberdade para que as funerárias tomem as providências sem passar pelo SVO da prefeitura, para agilizar as coisas. Imagina uma situação dessa. Imagina aquele político que está lá só preparando a campanha, que está com as pedras na mão e vai atirar num telhado de um governante que tem que tomar uma decisão desse tipo. Então, na minha opinião, vai ser um debate, se puxar para esse lado, vai ser um debate cretino. Eu também concordo com isso e, mais que cretino, uma utilização de um tema que é tão doloroso para a sociedade. Quando a gente fala doloroso é porque se tivesse morrido só uma pessoa de coronavírus, uma pessoa, como tem morrido de outras doenças, né, de H1N1, de câncer, de AIDS, de dengue, né? Uma pessoa só que tivesse morrido já era uma perda assim, lamentável e insubstituível. E quando você usa um tema político, né, de maneira sórdida, como muita gente tem usado, o que você está dizendo? Essa vida não vale nada. A dor que essas pessoas estão sentindo, que se lixa, eu quero me eleger na próxima eleição, ou eleger o meu grupo na próxima eleição. É isso que infelizmente acontece. Concordo com vocês. Eu ouvi até uma crítica, né, de um cientista da área econômica, né, uma entrevista numa emissora de rádio aqui na cidade, ele dizendo que as medidas que o governo e o município tomaram nesse isolamento que foi feito aqui em Goiás e aqui em Anápolis, que a medida tinha sido muito exagerada, porque aqui nós temos poucos casos, aliás, ele tratou como nada, né, a porcentagem de mortes que nós tivemos aqui. Enfim, a questão não é nem essa. Mas, se nós não tivéssemos tomado essas medidas lá atrás, nós teríamos poucos casos hoje? Não. Se esse isolamento, como foi feito aqui em Goiás, em Anápolis, não tivesse sido tomado lá atrás, não tivesse sido feito lá atrás, esses casos nossos estariam sendo considerados. Não, a Goiás está com casos pequenos, a linha de Goiás é pequena, a de Anápolis é pequena. Nós teríamos esses casos se não tivessem tomado essas providências? Eu acredito que não. E mais, eu acredito que não. Estão liberando agora de forma flexibilizada, mas tudo bem, mas isso não quer dizer que tem que tomar, os cuidados devem permanecer. Vamos pôr vamos fazer. Não é assim. Se as pessoas não tomarem cuidado, daqui uns dias vão ter que fechar. O governador chegou a dizer, cada prefeito vai tomar sua decisão. Mas se começar a aumentar o número de casos, eu vou travar tudo de novo. O próprio governador chegou a dizer isso. Então é importante deixar isso bem claro. Eu acho que esse debate, para eu encerrar minha fala aqui, esse debate, o economista, o especialista, ele tem que analisar no cenário, respeitando o cenário da saúde, não é? O que a gente vai resolver para melhorar a economia, respeitando o que a saúde está dizendo? Mas não, a solução que o sujeito tem vamos fazer
ao contrário do que a saúde está fazendo para resolver. Vamos voltar à vida normal para resolver a economia. Assim é fácil, desse jeito, sabe? Precisa ser cientista. Tá bom. Bom, vocês podem continuar mandando aí, aqui mesmo na nossa página do Facebook, ou, aliás, do YouTube, ou na página do Facebook, onde a gente repercute também aqui nosso programa. Você pode mandar lá as suas perguntas, você pode fazer uma crítica, não tem problema não. Fez crítica aqui, pode ser construtiva, a gente traz aqui e debate. Nós nos damos ao direito de emitir a nossa também, mas a gente não deixa a sua crítica, a sua observação sem analisar aqui, sem colocar, sem divulgar aqui, tá certo? Essa é a forma como nós conduzimos aqui o nosso programa. Aberto, transparente, falando de política da maneira mais clara possível para você, tá bom? Vamos embora? Vamos. Marcos, um abraço. Só pedir pro pessoal curtir e compartilhar. É importante, você compartilha, né, Marcos? E as notificações também. Exatamente. Quando você compartilha, né, a nossa página, quando você curte a nossa página, primeiro, você recebe informação quando tiver programa ou alguma postagem nova, e você também nos ajuda a repercutir o programa com seus amigos, com seus colegas, não é? Isso é importante. Verdade. Tá certo? Isso aí. Lucivan, um abraço para você. Obrigado. Marquinhos, um abraço a todos vocês. Um abraço para o Lucivan, para o Marcos, para o pessoal da Live, está aqui o Geraldo, o Guto, o Leandro, o Cristiano, Michel e toda a galera. Muito obrigado pela produção aqui do nosso programa, é Live Produções, e a você que ficou ligado com a gente. Até o próximo programa, se Deus quiser, a gente se vê por aí.